Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você, meu caro internauta que está aí do outro lado, que é a razão de nós estarmos aqui todos os dias nessa labuta no rondoniaovivo.com. Aliás, o site mais acessado da região norte. Sabe quantos acessos todos os meses? Isso é o Google que está falando, não sou eu. São 6 milhões de acessos. É muita gente. Só para te falar, é o mais acessado aqui de Rondônia. Não tenhamos dúvida. Valeu, tem que agradecer ao meu trabalho, pessoal da produção, da redação, pessoal do financeiro, pessoal do comercial, pessoal da limpeza. Olha, isso está dando resultado. Muito obrigado a vocês e a você que está aí do outro lado. E hoje eu vou falar com vocês sobre algo um pouco mais diferente, algo um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo tratando de um assunto muito importante, de certa forma muito pesado, mas que nós temos que discutir, temos que conversar. É sobre cultura. E vou falar, sabe o quê? Sobre um festival de cinema sobre direitos humanos que está acontecendo lá no Senac. Você precisa ir, meu amigo, vale a pena. Nesses tempos sombrios que estamos vivendo, nada melhor do que falarmos sobre cultura, sobre direitos humanos e tirar também aquela ideia que se passou na cabeça que não é direitos humanos, é direito dos humanos. Não, meu amigo, direitos humanos, esse direito que você tem de estar aí assistindo a televisão, de estar consumindo comida de qualidade, de estar bebendo uma água de qualidade, de ter direito a um médico, à educação, à vida, tá? Direitos humanos não é só direito de bandido, não, ou como uma galera aí, infelizmente, está taxando, tá? É muito mais que isso. Mas vamos falar direto sobre o assunto, que é o que interessa. Aqui do meu lado tem essa menina, essa morena linda, bonita aqui, que é a Manuela Palma, que vai estar falando, que está uma das organizadoras do evento, e vai estar conversando um pouco, explicando melhor o que é esse festival. Manuela, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade de estar aqui, né, divulgando a Mostra Cinema e Direitos Humanos, que é um evento realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos, com produção nacional do ICEM, que é o Instituto Cultura em Movimento. E aí nós estamos aqui em Porto Velho, que você falou assim, nessa oportunidade de poder discutir, refletir a respeito de direitos humanos e também ter a oportunidade de desconstruir aquele estereótipo de que direitos humanos é para defender criminosos. O direito dos humanos, como fala, né? O direito dos humanos não é, queridos. Direitos humanos é nossos direitos. Já está dizendo direitos humanos, somos humanos. É direito dos índios, direito da mulher, direito da criança, dos idosos. Das minorias em geral. Das minorias, que na verdade são maioria, se a gente for levar em consideração. Mas, como eu ouvi um discurso aí, uma frase, agora, alguns meses atrás, que a minoria tem que a minoria tem que obedecer à maioria, mas isso é um discurso ignorante, sabe? É de gente que o vento é muito pouco, entendeu? É verdade. Né? Manuela, antes de começar, você vai falar sobre esse excelente festival, essa coisa assim, que eu acho que Rondônia é muito carente de cultura, sabe? Ou pelo menos de apoio à cultura, nós somos muito carentes. Antes de tudo isso, eu quero que você me diga, quem é Manuela Palma? Eita, que pergunta difícil. Poxa, é uma mulher com tantas facetas não, assim? Eu tô nessa busca aí, quem é Manuela Palma? Bom, mas eu vou falar um pouquinho de mim, da minha trajetória, assim, da minha profissão. Morei aqui em Porto Velho uma boa parte da minha vida. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas morei até os meus 32 anos. Trabalhei na TV Rondônia aqui e depois comecei a trabalhar, atuar mais com produção cultural e audiovisual, e há 6 anos eu venho coordenando a produção da Mostra aqui em Porto Velho, porque a Mostra é um projeto nacional, né? Então, assim, hoje venho estudando mais produção cultural, produção audiovisual também. E quando eu morava aqui em Porto Velho ainda, na minha trajetória de jornalista, trabalhando na TV Rondônia, eu me recordo que eu sempre me direcionava mais para pautas ligadas a direitos humanos. E aí a minha parceira de projetos, a minha amiga Simone Norberto, ela foi convidada para a primeira vez que a Mostra veio para Porto Velho para fazer o projeto aqui. Aí a Simone, como a gente sempre trocava figurinhas na TV a respeito das pautas de direitos humanos, e me chamou para a gente realizar a Mostra, né? E daí há 6 anos eu venho fazendo a coordenação da Mostra, venho para Porto Velho porque minha família mora aqui, meus pais, uma boa parte dos meus irmãos moram aqui. Aí eu não consigo perder esse vínculo, até porque assim tenho muita honra de ter vivido uma história, a minha carreira como jornalista fiz aqui em Porto Velho, a experiência que eu tenho de vida, assim, de olhar para o mundo, de olhar para a vida, muita coisa realmente eu estou construindo, mas muita coisa foi construída aqui. Pô, que legal mesmo. Que bom que é sinal que a Água do Madeira, não só a questão dos laços familiares, mas a Água do Madeira tem a ver, né? Com certeza. Agora, como é que nasceu essa mostra? Como é que ela
que chegou isso ao Brasil? Então, como é que surgiu essa ideia? Dentro do Ministério dos Direitos Humanos, que na verdade antes era a Secretaria de Direitos Humanos, vinculada à chefia de gabinete da Presidência da República, e aí houve algumas mudanças, né, na pasta, foi Secretaria, agora é Ministério dos Direitos Humanos, mas nasceu de uma necessidade justamente disso, de nós refletirmos a respeito de direitos humanos, né? É urgente isso, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando. Mas apesar da mostra, ela já está há 12 anos como uma política pública de educação em direitos humanos, a gente ainda percebe que é urgente que a gente ainda leve filmes, a partir do cinema, a gente trazer essa proposta de reflexão da pauta de direitos humanos. Então, ela nasceu assim, como uma necessidade de desconstruir essa imagem também de que direitos humanos é para defender criminosos e também de fortalecer a educação e cultura em direitos humanos. É uma promoção de cultura e educação em direitos humanos, porque assim, é importante que a gente, para saber buscar um direito, a gente saber reconhecer os nossos direitos. E a gente é muito carente disso, desconhece os nossos direitos. Por isso, essa informação deturpada, né, de que direitos humanos é para defender criminosos. Não é. É para defender nossos direitos, para eu saber que o meu direito à educação está sendo violado, o meu direito de ir e vir está sendo violado. Então, assim, se eu desconheço isso, não tem como eu pegar e questionar que eu estou sendo violada. Então, assim, a Mostra Cinema e Direitos Humanos, a partir do cinema, a partir de vários documentários e filmes, é para isso, é para você, a partir de uma histórias tocantes que muitas vezes a gente se identifica com elas, para a gente pegar, olha só, eu estou passando por essa mesma situação. Eu gosto sempre de lembrar de uma situação, o ano passado mesmo, ano retrasado, na mostra que a gente trouxe aqui para Porto Velho, a gente exibiu um filme, Precisamos Falar de Assédio. E após esse filme a gente fez um debate tivemos uma convidada e tínhamos um público ali. E naquele debate, a partir do filme, a partir do relato de mulheres do filme, uma pessoa da plateia reconheceu que tinha seu direito violado, que era abusada dentro de casa. Então, assim, na mostra de cinema, nessa oportunidade de nós levantarmos o debate, de darmos oportunidade, darmos voz às pessoas que estão ali, é uma oportunidade das pessoas reconhecerem também a violação, porque isso é muito importante também, não apenas reconhecer o direito, que isso é essencial, mas reconhecer a violação, porque a gente tem muitos casos de mulheres que são vítimas de violência, abuso, e não reconhecem que isso é um abuso. Isso é muito natural hoje, a gente reconhecer na sociedade da gente, mulheres que são vítimas de abuso, vítimas de violência, e acham que violência é só violência física. Não é a violência física. A violência verbal também, ela é tão grave quanto a violência física, né? É interessante você falar sobre essa questão do abuso, porque nós temos dados comprovando que Rondônia está entre os 3 estados onde os casos de estupros são... Rondônia ocupa o 3º lugar em caso de estupro no Brasil. Então é muito interessante quando a gente vê uma amostra dessa chegando, esclarecendo para as mulheres que o abuso não é só o ato sexual em si, não. O abuso, o estupro, tem várias formas, tem várias facetas. Exatamente, o abuso tem várias facetas. A gente tem casos de mulheres que não saem de casa porque o marido não deixa. Ou que não estudam porque o marido não deixa. Não estudam, não trabalham porque o marido não deixa, entendeu? Então, assim, isso é violência. É preciso reconhecer que isso é violência, porque os direitos humanos é a liberdade. É a liberdade de você, como humano, como uma pessoa individual, ter o direito à educação. O direito à educação não é simplesmente ir para a escola, é você continuar, ter acesso ao conhecimento. Então, assim, se um companheiro lhe priva disso, o seu direito está sendo violado. E, assim, é muito grave isso, porque é a sua vida que está sendo deixada para trás, em prol de uma outra pessoa que está fazendo isso, está violando o seu direito, né? Isso é uma coisa muito, muito triste mesmo. Agora me fala uma coisa, essa mostra, ela acontece nacionalmente ou ela vai de estado por estado? Como é que funciona? Então, como eu falei já, que Simone Norberto e eu fomos convidadas, né, para fazer 6 anos aqui, e ela já vinha sendo realizada há 12 anos no Brasil. 6 anos antes, aliás, quando a gente foi convidado, né? Então, ela acontece simultaneamente. Começou dia 15 de novembro
e é para ser realizada até 15 de dezembro. Nós somos uma das últimas capitais. Ela está acontecendo hoje em Curitiba, começou ontem em Curitiba, Maceió e aqui em Porto Velho. Certo. E outras capitais já foram realizadas. Então é simultaneamente, em cada capital tem um produtor. Legal, legal, legal mesmo. Ela então se encerra aqui em Rondônia, não é isso? Como ela está acontecendo simultaneamente em 3 estados, Maceió, Curitiba e Porto Velho, então ela está encerrando com esses 3 estados. E para o próximo ano já tem previsão? Olha, Ou como é que estão as coisas agora nesse momento político que nós estamos vivendo? A gente vive um momento assim de tensão, né, de muitas coisas que estão obscuras a respeito especialmente de direitos humanos. Então a gente não tem certeza, não sabe, a gente está aguardando, que é muito, que essa mostra continue. É um projeto que tem 12 anos e a cada dia que a gente realiza uma mostra, traz uma mostra, são pessoas que a gente vai levando para conhecer e que ficam encantadas com a programação da mostra. A gente tem, por exemplo, 40 filmes que abordam o direito do idoso, abordam o direito da população indígena, abordam o direito dos imigrantes, falam sobre a questão dos imigrantes também. Ontem a gente exibiu um curta-metragem assim, muito, muito tocante, que faz um panorama assim, na história das imigrações e a história vai se repetindo, né? Então, a gente convida, reforça, né, que as pessoas possam participar, possam conhecer a mostra e os filmes, essas produções que estão sendo realizadas. Que legal mesmo. Como é que está essa questão na tua perspectiva, que está um momento muito obscuro do país, um momento de muita insegurança em relação aos direitos humanos, em relação aos direitos das minorias. Você acha que no próximo ano eventos como esse devem ficar um pouco mais de lado por falta de apoio governamental, o que eu acho uma pena, se for verdade? Olha, eu prefiro eu acho que é muito precipitado eu dizer assim, eu acho que a gente não vai conseguir realizar. O desejo da gente é que a gente continue, porque independente de qualquer forma, isso aqui, esse projeto da Mostra de Cinema e Direitos Humanos é uma política pública, não é iniciativa privada que está realizando a Mostra de Cinema e Direitos Humanos. É uma política pública de promoção e educação de direitos humanos, para desconstruir, para que as pessoas tenham essa educação do que é direitos humanos. Então, assim, o desejo da gente é que o projeto continue com o mesmo apoio. Mas, assim, a gente sabe, a gente percebe que o discurso que vem sendo feito de hostilização ao negro, de hostilização aos povos indígenas, de trato da mulher com descaso, a gente fica preocupado. Isso eu posso falar que a gente fica preocupado realmente, de que se realmente será que vamos conseguir realizar esse projeto, que é uma política pública de educação em direitos humanos, isso nos preocupa. Mas o desejo é de que o ano que vem a gente consiga continuar realizando e dando essa oportunidade às pessoas virem conhecer e ter essa oportunidade, como eu te falei, de uma mulher estar na plateia e reconhecer que ela era abusada dentro de casa. E esse abuso era abuso da infância. A pessoa ter a oportunidade de reconhecer isso ali após a exibição de um filme e a partir de um debate, isso é muito legal, mas muito legal mesmo. Qual a diferença dessa mostra para as anteriores? Olha, a diferença dessa mostra, que cada uma tem a sua peculiaridade, né? A gente tem, assim, a oportunidade e a honra, assim, de estar conseguindo participar desse projeto mais um ano, celebrando os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ontem, 10 de dezembro, fez a declaração, completou 70 anos. Então, assim, para mim está sendo bem importante, porque, de uma certa forma, embora eu esteja envolvida nesse projeto já há 6 anos, mas é uma oportunidade assim de fortalecer e de mergulhar mais assim nesse documento que a gente pode considerar como um marco da civilização humana. Quando os homens reconheceram assim as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra, né? O que a gente está fazendo na humanidade? Isso a partir de 1948, né? Embora eu considere, porque a gente diz que o que aconteceu lá na Alemanha, que a partir daquelas atrocidades do genocídio, foi que as nações perceberam, né, na verdade, representantes das nações, de que não dava para continuar daquele jeito, era preciso regras. Isso, se a gente for pensar, é absurdo a gente ter que fazer regras para o básico, para o ser humano ter direito à educação, né? De convivência, ter direito à educação, ter direito a respeitar o diferente, entendeu?
Então, assim, para mim está sendo muito importante participar nesse momento, porque é um momento também que o Brasil está atravessando, uma travessia muito difícil, né, de a gente ver aí as violações, a gente vê um líder que foi eleito aí do país fazendo reverência à tortura e muitas pessoas aplaudindo, considerando isso natural. É grave isso, é criminoso, porque tortura é um crime inafiançável. E aí a gente ter o representante de uma nação reverenciando uma pessoa que foi condenado por tortura, é realmente um momento assim delicado. E para mim participar desse projeto nesse momento delicado que estamos atravessando é bem importante assim, porque fortalece dentro de mim a minha missão de continuar levando esse projeto, essa ideia de que a gente precisa fazer a nossa parte aqui, né, fazer a nossa parte para que o Brasil... É difícil? Não é fácil não, mas a nossa parte a gente está fazendo. Eu acho que se todos nós trazermos isso para a nossa consciência, para o nosso coração, de que a minha parte eu estou fazendo, de pelo menos não propagar essa ideia de violação de direitos humanos, a gente já está contribuindo muito para que isso não ganhe mais força, né? Eu acho muito interessante você falar essa questão do Ustra, né? Do militar Ustra, que foi homenageado pelo Jair Bolsonaro durante a votação de impeachment da Dilma. E eu vejo pessoas também falando, havia uma menina com um cartaz, Ustra vive. E eu lamento porque são jovens que não viveram a ditadura, uma ditadura, que não viveram essa coisa de você não poder se reunir, de você não poder se expressar, de você não dizer o que pensa. Então, ou seja, eles idolatram algo que eles não sabem como funciona. Eu sempre digo, não, veio uma frase aqui outro dia que eu achei muito boa, que era o seguinte, que na democracia você pode pedir a ditadura. Agora, na ditadura você não pode pedir a democracia. Né? Então, assim, eu acho muito... tenho certeza, é um discurso muito perigoso esse. Nós estamos brincando com fogo. Brincando com fogo. Com um barril de pólvora do lado. Exatamente. E não é uma situação assim que a gente pode dizer, eu estou defendendo o meu. Não, a gente está defendendo de todos nós. Porque quando uma pessoa tem um direito violado, o meu pode ser violado amanhã também. Quando eu dou força para isso, eu estou dando força para o meu direito de ir, vir, ser violado amanhã também. Porque nós vivemos numa sociedade, embora a gente viva numa sociedade, muitas pessoas têm uma consciência equivocada. Consciência não, a gente nem pode dizer que isso é consciência, mas tem uma visão equivocada de que ela pode ficar no quadrado dela ali, mas ela não pode ficar só no quadrado dela, porque ela precisa ir ao supermercado, ela precisa ir ao cinema, ela precisa levar o filho dela para a escola. Então a gente circula entre a gente. E vale lembrar também que esse é um discurso, quando as pessoas defendem tortura para bandido, tortura para isso, para aquilo, é um discurso que vale enquanto não é alguém próximo a gente, ou nós mesmos estamos sendo afetados. Porque não fala assim, é o meu filho, é o meu irmão, é o meu tio. O discurso muda. Não, mas ele era uma boa pessoa. Por que estão fazendo isso com ele? Exatamente. Ou seja, é muito egoísta isso, né? É muito egoísta, porque enquanto atinge o próximo... Tá tudo bem. Mas nós estamos aqui todos juntos. Inclusive tem uma situação assim com esse discurso que esse presidente eleito trouxe, que bandido bom é bandido morto. Inclusive ele se fez na política assim, né? Bandido bom é bandido morto. Aí a gente tem uma situação muito grave no país que tem raiz lá em Brasília, no Congresso Nacional, que é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas só tem força porque é sustentado por lá, eu não tenho dúvida disso, né? Porque as fronteiras do Brasil poderiam ter um trabalho muito sério e aí a gente evitaria o tráfico de drogas, evitaria muitos dependentes químicos. Eu conheço famílias muito pobres que têm dependentes químicos e conheço famílias muito ricas que têm dependentes químicos. O filho de uma amiga minha lá no Rio de Janeiro, ele foi preso algumas vezes roubando, entendeu? Então, assim, e aí foi assassinado, na verdade ele morreu atropelado depois de sair correndo. Então, assim, ela gastou grana de um apartamento pagando advogado. Então, assim, é um problema de saúde pública a dependência química no Brasil. Então, e quem é dependente químico, a gente tem esses casos de pessoas que roubam para consumir droga. E aí, roubou é bandido, né? Então, sem contar essa história do bandido bom e bandido morto, os casos que a gente tem de receptação, que as pessoas compram uma coisinha mais barata de alguém que roubou, e aí eu tô comprando uma coisa de alguém que roubou mais barata, eu tô roubando também. Tá sendo conivente, então, é cúmplice. Morto. Então, assim,
É preciso amadurecer muito esse discurso para entender a profundidade e a gravidade de você pegar e fomentar esse discurso. Porque a gente precisa fazer políticas públicas para tratar a raiz do problema, não as consequências. As consequências, na verdade, estão aí realmente, é muito grave, porque você também, da mesma maneira como eu conto essa história, assim, esse exemplo do tráfico de drogas, da receptação, a gente também tem o lado das vítimas. Também já foi vítima de assalto. Então, assim, não é de provocar revolta, indignação, você trabalhar e ter o seu bem levado por uma pessoa que está aí na marginalização. Mas, assim, por que será que a gente tem... A violência se agravou, está tão, assim, grave o problema de insegurança que a gente vive no Brasil? Por que será isso? Aí a gente vem lá na raiz da educação, porque o nosso direito de uma educação de qualidade está sendo violado. Com certeza. Então, assim, os direitos humanos abraçam tudo isso aí. Aí não tem como a gente tentar separar. É preciso a gente se unir forças para tentar entender o porquê da nossa situação tá assim, né? Ô, meu caro Francisco Carlos, eu só lamento, cara. Eu acho que você é o exemplo do que nós estamos falando aqui, do que não deve ser, do que não deve acontecer, meu amigo. Tá? Leia um pouco mais de história, procura se informar mais. Agora não fica usando as redes sociais para ficar colocando para fora esse ódio, essa raiva. Se informa, meu amigo. É isso que está faltando no país. Essa coisa de parar de usar coturno e pensar mais nas flores. Tá bom? É um ignorante que mandou umas mensagens aqui. Mas é importante, a rede social é importante porque ela dá oportunidade para essas pessoas se expressarem e dá oportunidade para a gente refletir junto Exato. com ela. E amanhã ela, com certeza, a gente pode ter certeza que uma pessoa dessa, daqui a um ano, daqui a uns 2 anos, alguma coisa ela vai refletir a respeito disso. Porque a gente não está fazendo, a gente não está querendo, não, é só para nós, é para todos. A gente está querendo... Essa proposta que quando a gente para falar de direitos humanos, é porque o direito dele está sendo violado também. Mas ele não tem consciência disso. Mas amanhã ele vai ter, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, uma hora vai ter essa consciência. Antes ele ficar velho, ele tem, né? Isso, com certeza. Fala uma coisa, e esse ano? Quem vai ser homenageado? Quem está sendo homenageado? Então, vamos voltar para a mostra, né? Vamos, que a mostra é mais interessante. Olha, gente, a mostra está aqui, certo? Olhem, Senac. Isso. O homenageado esse ano é o Milton Gonçalves. Que legal. Um ator, a gente tem 5 filmes do Milton. Ontem exibimos O Que É Isso, Companheiro, eles não usam black tie. Filmaços. E ainda tem mais 3. E Milton, né, que é um ativista pelo cinema, ele vem fazendo trabalho ativista de direitos humanos. Então, é nada mais justo, né, que nesse momento a gente traga um ator negro com um movimento, com uma atuação política, com uma trajetória de militância nos direitos humanos, e não nada mais justo do que homenageá-lo, né? Ele é um dos grandes, é um ícone aqui das artes cênicas nacionais. Exatamente, né? Tem como... Ele veio aqui há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, no Festival do Cine Amazônia. Ele foi homenageado, ele veio aqui, eu conversei com ele, olha, grande gente, Milton, é a melhor... Né? Grande Milton. Merece. E quais são os filmes? Aliás, antes de falar sobre quais são os filmes, tem filme estrangeiro também, não tem? A gente tem um filme bem tocante que foi produzido em Moçambique, o nome dele é A Espera, que fala a respeito das meninas, né, que ainda praticamente na sua infância ali, de 10, 12 anos de idade, elas já são direcionadas para o casamento, sem oportunidade de poder escolher, poder viver a própria infância, a própria adolescência, né? Elas... tem a realizadora desse filme, a produtora, ela até fala assim que essas meninas têm a idade das filhas delas que estão ali vivendo, da filha dela, está vivendo a sua infância, elas já estão sendo mulheres, esposas. Então, esse direito aí também dessas meninas está sendo violado, porque elas não têm o direito de escolher o seu matrimônio, elas são obrigadas a casar com... que muitas vezes acontece vendas, já são direcionadas. Então, nesse filme, A Espera, essa produtora, realizadora, ela faz uma reflexão, né, para a gente pensar aí se isso aqui também não acontece no Brasil. Né? Isso não é uma realidade muito distante nossa também, não. Exatamente. Em algum lugar desse nosso Brasil continental aí, isso pode estar acontecendo. Não, acontece. Muitas crianças são obrigadas a casar com homens muito mais velhos, que são direcionados também, né? Exatamente. Não oficialmente, mas formalmente, sim, não é? Uma outra coisa
Tá, quais são os principais filmes agora da mostra? Vamos falar um pouco sobre essa mostra. O que tu indica? Olha Tu, só. tu indica todos, né? Eu indico todos. Mas Todos tem aquele que tu porque- tem mais. Tem alguns que tem mais carinho, não tem? A gente tem aqui É legal a gente destacar que a mostra é dividida: a mostra temática, a mostra panorama, a mostrinha e a mostra homenagem. A mostra homenagem ao Milton, a mostra temática, que é pelos 70 anos da Declaração, e a mostra panorama, que são filmes que estão participando pela primeira vez na mostra, e são filmes inéditos e estão concorrendo a um prêmio no final. Então, assim, é muito difícil realmente eu falar assim quais são os melhores, mas a gente tem todos os dias, à noite, após a exibição do último filme, a gente tem um debate. E aí um dos filmes, por exemplo, aqui é Chega de Fio-Fio, que ele traz uma reflexão, uma provocação para a gente pensar se as cidades elas foram preparadas para as mulheres, no mercado de trabalho, na mobilidade. Então, assim, aí para a gente pegar e refletir, uma oportunidade de pensar assim, nós mulheres e os homens também, vocês Claro. homens, se a começar pelo mercado de trabalho, né? A gente pensar que a mulher tem uma remuneração menor do que o homem, por quê? Porque vamos pensar, vamos trazer para a nossa realidade do jornalismo. A gente está aqui, jornalistas, somos dois jornalistas, fazemos o mesmo trabalho, cumprimos a mesma pauta, e por que que a mulher tem que receber menos do que o homem, né? Então, será que essa situação, quando a gente fala assim, as cidades foram feitas para mulheres, é nesse sentido no torno, mesmo o mercado de trabalho, então, entre outras situações que a gente tem no nosso dia a dia. E então, Chega de Fio-Fio, eu convido você para estar lá com a gente. O pessoal que fala chega de fio-fio, o título me o remete a mulher que passa na rua e o pessoal fica subiando, né? Exatamente, Aí, ó, as cidades foram feitas para as mulheres. O filme Chega de Fio-Fio narra histórias de Raquel, Rosa e Teresa, moradoras de 3 cidades brasileiras que, por meio do ativismo, arte e poesia, resistem e propõem novas formas de conviver no espaço público. Aí nós temos também Enrolado na Raiz, que são mulheres negras que falam das diferentes formas de violência que a gente vive. Esse filme também, a gente vai ter um debate com 2 mulheres negras, ativistas do movimento. E Chega de Fio-Fio, a gente tem as meninas do coletivo Mina Livre, aqui de Porto Velho, que vão estar lá participando com a gente também. Deixa eu ver aqui mais 2 filmes que que nós teremos. Esse filme que Nós é um filme sobre imigração muito tocante, maravilhoso, que a gente O Começo da Vida é um filme para as mães, não para todo mundo, mas especialmente para as mães que estão ali, aquelas que estão grávidas ou que estão com as crianças na primeira infância, que traz uma provocação para as mães, para os pais também, não só mães, mas os pais também, para refletirem como é que está sendo o tratamento com o filho, que educação que você vem dando para o seu filho. E Nunca Me Sonharam também, é um outro filme que a gente vai fazer o Nunca Me Sonharam, ele fala sobre os desafios do presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de quem vive a realidade do ensino médio nas escolas públicas do Brasil. Aí então tem estudantes, tem gestores, tem professores, tem especialistas que vão contando essa história. Então, ela reflete Nunca Me Sonharam sobre o valor da educação. E Nunca Me Sonharam a gente tem convidado para debate na quinta-feira, 19 horas, o Vinícius Miguel Raduan, que ele é professor, ele participa de um grupo de pesquisa de direitos humanos na infância e juventude, e a professora Juraci Pacífico, que é doutora em educação da Universidade Federal de Rondônia. Opa, esse do Vinícius aí, ainda mais ele que agora é um forte candidato à prefeitura de Porto Velho, né? Pois é. E Repensa o Elogio também. Repensa o Elogio é um documentário que propõe a reflexão sobre a maneira como as crianças são elogiadas. Isso é muito interessante também. Porque enquanto as meninas são lindas, são princesas e delicadas, os meninos são fortes, são inteligentes, são heróis. Tem um garotinho no filme que ele fala assim: não, as meninas são princesas, precisam de um herói para ir lá salvá-las. E as crianças crescem com isso, construído essa visão na cabeça, de que eles são melhores, são mais fortes do que as meninas. E a gente sabe a diferença que tem fisicamente entre um homem e uma mulher. Mas construir na cabeça de uma criança de que ele é maior, mais forte, mais poderoso do que a menina, isso é grave, né, para a construção, porque isso é um reflexo depois na vida tanto da criança, tanto do menino como da menina. Você tocou num assunto que eu sempre me questiono e já li algumas coisas a respeito, que aí já falo essa questão da raça negra no Brasil, que nós somos uma maioria da população,
mas, no entanto, a gente não se vê na tela da televisão ou do cinema. Não é? Os Exato. papéis ainda são renegados em um ponto ou outro ali, Isso, mas na grande a maioria o negro fica como subalterno, como segundo. E uma coisa, às vezes as pessoas me perguntam, Ivanilson, por que lá na Europa você não sofreu racismo? Eu falei, eu sofri, só que a televisão lá eu via muito mais negros e asiáticos Com certeza. do que aqui no Brasil. Você liga uma televisão no Brasil, uma amiga minha falou uma vez, dá a impressão que você está na Dinamarca. E eu sei, Triste isso, né? isso é uma coisa Mas é triste, né? que eu nunca esqueci, foi uma polonesa, muito amiga na época, que ela falou pra mim o seguinte, mas você é brasileiro? Eu falei, sou. Verdade. Eu falei, sou brasileiro. Eu falei, mas por que você está fazendo essa pergunta? Não, porque no canal da Polônia eu assisto as novelas brasileiras, eu não vejo negros. Aí eu fiquei assim. Normalmente assisto novelas, no caso, muito antigas, né? Porque naquela época ainda era pior ainda, né? Era pior, E assim, se a gente já vê a inserção de negros hoje, é porque é a partir de debates como esse, de direitos humanos, das minorias. Mas ainda é muito tímida, né? Mas ainda é muito tímido. Avançou um pouco, mas aí você vê a gente ouvir esses discursos de marginalização do negro, de hostilização. Então, é preocupante. É preocupante isso, né? Então, assim, essa situação que você levantou aí, a gente teve um filme ano passado que tratava a respeito disso, das crianças questionarem por que elas não estavam na publicidade, isso acaba com a autoestima. nas novelas. Exatamente. Acaba com a autoestima. Agora, aí você vê por que a gente tem tantas pessoas com crises existenciais. E aí você já não vai só para o negro. O índio também. Você imagina o que é essa hostilização que a gente vê propagada aí contra os índios. Eu fui fazer um convite para eles ontem naquela antiga sede da FUNAI, onde tem algum... ali é decepção. Que é uma espécie de casa de apoio. Eu distribuí para todos. Eu disse, olha, a entrada... Tu viu a miséria que ali? A entrada é gratuita, mas a gente vê uma simplicidade e até um medo das pessoas deles circularem. O medo de circular na cidade. Então, assim, esse discurso de ódio que foi colocado aí no ar impede o direito de ir e vir da pessoa. E é ser humano. A gente teve uma indígena que participou da abertura da mostra ontem que falou assim, nós somos humanos como vocês. Com certeza. Né? Então, por favor, vamos considerar aí esse discurso que vem sendo colocado. Somos humanos como vocês. E estivemos aqui primeiro do que se alguém invadiu, não foram eles, né? Exatamente. Então, assim, repense o elogio, que a gente vai ter debate também. E uma bala que a gente tem uma espécie de um manifesto, um curta de 2 minutos que fala sobre a Marielle, né? Que não poderia estar de fora da mostra esse ano, né? Marielle, que é um caso assim... triste, né? Engraçado, você falou Marielle, eu me lembrei, que semana passada teve um gaiato, um ignorante, que colocou um post no Facebook falando assim, aí tem aquele caso da cachorra que foi assassinada, né? Lá no Carrefour em São Paulo, e mostrou uma foto da Marielle. Aí a pergunta ignorante, lamentável dele era, qual das duas cadelas importam mais? O que aconteceu? Aí você vê a força das redes sociais. Aí o pessoal ligou pro trabalho dele, foi tanto... Ele perdeu o emprego, teve que se desculpar no ar, mas já estava feito o erro, e deve estar pegando algum processo também, né? Assim, eu procuro ser mais otimista em relação a essas pessoas, igual o outro... Francisco Carlos. Que participou. Essas pessoas, elas vêm mostrando o que são, né? Mostrando o que são, e quando afeta a sua vida pessoal, quando uma manifestação criminosa dessa manifesta a sua vida pessoal, olha, certamente essa pessoa amanhã vai pensar 2 vezes. Então, a rede social é uma faca de 2 gumes, né? Não são 2 legumes, não. Bom, né? Então, assim, continuando aqui, a gente tem uma bala que fala sobre a Marielle, né? Marielle não poderia estar de fora da mostra. Lamentável, a gente tem que trazer mais. E o APA, que é um filme indígena que fala sobre a cultura indígena no Parque do Xingu. A gente vai exibir amanhã, na quinta-feira, 1h30 da tarde. E deixa eu ver aqui. Tem mais. Tem mais coisa aqui. Mostra temática. A gente tem Eduardo Galeano, Vagabundo. Grande Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, se você tiver oportunidade, chega com a gente, entra na nossa página no Facebook e acompanha toda a nossa programação. É só digitar 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, Porto Velho, que tem todo o horário, tem todos os filmes, tem sinopse, inclusive, para você dar
acompanhar mais detalhes a respeito do filme. E o Eduardo Galeano, gente, eu aconselho vocês a ler Veias Abertas da América Latina, hein? Livrão, muito bom, vale a pena ler e se informar. A gente tem um sobre o Enfio também, que Enfio. tá sendo agora de manhã. Que pena agora de manhã. Eu tô louco pra ir nessa mostra. Hoje eu vou dar um jeito de dar um pulo lá. Isso, hoje a gente tem um debate lá bem legal. Histórias da fome no Brasil também. A história da fome no Brasil é bem interessante, porque o Brasil tá voltando pro mapa da fome. Tá voltando a inclusive. miséria. Tem, a gente, nós estamos, ao invés de estar avançando, estamos né? regredindo como sociedade, infelizmente. E aí os filmes do Milton Gonçalves, né? Nosso querido Milton. Carandiru, A Rainha Diaba, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Filmaço. Eles não usam Esse black outro tie. muito bom. E O Que É Isso, Companheiro? Esse eu Que É Isso, exibi Companheiro ontem, também. né? Então, meu amigo e queridos nossos telespectadores, como é que a gente chama? Internautas. Internautas. Telespectadores da televisão. Mas não deixa de ser uma televisão também, né? Com certeza. O princípio é o mesmo. E que bom, né, que tem esse espaço, sabe? Que bom, que bom. Visibilidade. Fala uma coisa. Reforça o local, reforça o endereço e vai ter um sorteio também, você falou, não vai? Vamos falar do sorteio. Pois isso. é. A gente tem, olha, sessão começando, hoje começou 9h30, amanhã tem sessão 9h30 também, até sexta-feira as sessões 9h30, aí tem um intervalo para almoço, depois volta 1h30 da tarde e à noite também tem. Então, ao final de cada sessão, a gente vai fazer um sorteio de 5 kits, que vem uma camiseta, essa camiseta aqui, ó, essa camiseta, essa bolsa. Nossa, tem muita gente entrando em contato, dizendo assim, eu quero uma bolsa, eu quero um kit. E essa cartilha aqui, que vem todos os filmes que a gente está exibindo na mostra. Além de uma cartilha também com os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que lindo. E algumas reflexões, orientações a respeito também de como as pessoas podem conhecer mais, se aprofundar. É legal a gente destacar também assim, que a Mostra Cinema de Direitos Humanos, a gente faz uma seleção de filmes, o Ministério dos Direitos Humanos, junto com o ICEM, que é a produtora nacional, fazem essa curadoria dos filmes, seleciona e traz para a gente. Mas a proposta de reflexão, ela vai muito além da mostra, muito além de apenas exibir filme, como os debates que são realizados. E aí nessa cartilha aqui, por exemplo, a gente tem link para vários temas, para você conhecer mais sobre as próprias ações do Ministério dos Direitos Humanos. E a gente tem os cursos gratuitos que estão numa plataforma sobre a declaração, sobre ética e cidadania, que é importante, né? Assim, eu fico pensando, assim, refletindo que o Brasil, a gente chegou nessa situação tão grave que a gente está vivendo, por falta de conhecimento. Mas não é por falta de informação, especialmente com a difusão de informação, a facilidade que as informações estão aí, mas é preciso a gente peneirar, a gente concentrar e aprofundar, não ficar na superfície, não olhar a manchete de uma notícia. Levar como realidade. Exatamente, não olhar a manchete de uma notícia e passar para frente sem olhar a fonte, e mesmo que você leia aquela notícia, busque outras fontes de informações também para você poder considerar. Porque eu posso ter tido uma encrenca, uma intriga com um amigo, eu vou e chego para o meu amigo e conto a minha versão. Aí o outro amigo vai e chega para o outro e conta a versão dele. Então, assim, uma terceira pessoa vai olhar aquilo do lado de fora e ver. Então, assim, é sempre importante a gente estar buscando mais informações. Então, aqui nessa cartilha aqui, por exemplo, se você acessar a nossa página, 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, aí você coloca Porto Velho, na página Brasil também, a gente tem links para esses cursos que são gratuitos, porque a gente precisa se informar. A gente precisa utilizar, na verdade, essas informações que estão aí em nosso favor. Não para recriminar o outro. A gente precisa unir forças, não fragmentar mais do que está fragmentando. E aí uma forma da gente unir forças é a gente se informando com qualidade. E tem qualidade, a gente tem de tudo na rede, de tudo. Mas tem como a gente também saber o que é de qualidade, buscando as questões oficiais, por exemplo, aqui nessa cartilha aqui, a gente tem os links para os cursos, que são cursos sobre, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu fiz esse curso sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí a gente aprende lá que a nossa Constituição, a base da nossa Constituição
eles beberam tudo na fonte. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento elaborado por representantes de vários países. E nós, quando nossos representantes, nossos parlamentares estavam redigindo a Carta Magna, foram lá e beberam na declaração. Então, assim, se a gente pensar, mas por que nós estamos aí fazendo uma mostra de cinema e direitos humanos com o tema da declaração? Porque o nosso documento oficial que rege as nossas leis bebeu lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se a gente se aprofunda aqui e conhece o que de fato é, a gente vai reconhecer que nossos direitos estão sendo violados e como a gente pode questionar, como a gente pode lutar para que eles sejam válidos, né? Nós não sejamos privados, tanto como nós vemos sendo, né? Tá certo. Pessoal, então o recado tá dado. A Manuela veio aqui. Faltou eu reforçar o local. Opa! Isso, reforça importante. tudo se você quiser de novo, tá, Manuela? Tá Fica bom. à vontade. Então, a gente começou ontem, né, dia 10, está acontecendo, a gente tem filme sendo exibido agora nesse momento. E se você tiver um tempinho agora à tarde, chega lá no Senac, não é no Sesc, porque algumas pessoas foram para o Sesc, porque anos anteriores a gente realizou no Sesc. No Senac, que fica ali na Rua Tabajara. Mesmo quarteirão. Isso, é no mesmo quarteirão. Se não foi, dá a volta ali, subesquina com a Farquhar, Rua Tabajara, por trás do Tribunal de Justiça. Então, a gente tem filme, a partir de 1h30 vai continuar, 9 horas tem filme, amanhã, depois, até sexta-feira, no Senac. No domingo, lá no Espaço Cultural Cujuba, que fica na Prudente de Moraes, antes de chegar na Almirante Barroso. Exato. É isso, próximo, né? ao TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Não tem erro, gente. Isso, Próximo ao exato. cemitério Santo Antônio. Dos Inocentes, ali no centro. Isso, para você, exatamente. Não, gente, por favor, gente. É aqui no centro. Mais algum recado? É isso, é só fortalecer, reforçar que você é nosso convidado especial para chegar junto com a gente lá e ter a oportunidade de nós podermos refletir a respeito de direitos humanos e vocês poderem levar isso para outras pessoas também. Tá certo. Pessoal, então, esse foi dado o recado, tá tudo certinho. Hoje, então, até o dia 14, cinema de qualidade falando sobre direitos humanos no Senac, ali na Farquhar, na Rua Tabajara, sob esquina com a Farquhar, perto do Colégio Castelo Branco. Tem erro, meu amigo, tá bom? Então tá, um abraço a você. Mais uma vez te agradeço. Muito obrigado por ter vindo e por ter dado esse banho de luz nessa caverna. Tá ok? Nós é que agradecemos, Ivan, a oportunidade de poder divulgar a mostra Cinema e Direitos Humanos. É bem importante para a gente mesmo utilizar a rede, utilizar o programa, a imprensa, como difusora aí desse projeto. Tá certo. Meus amigos, muito obrigado. Fica na paz, que a terça-feira seja de muita luz, muita saúde e principalmente muito equilíbrio, tá bom? Um abraço e até amanhã.